Você está cansado de ficar criando tarefas de onboarding de forma manual toda vez que um cliente entra na sua empresa? Fica aqui nesse vídeo porque eu vou te mostrar como que você vai fazer para automatizar essas tarefas dentro do Notion, seja no plano pago ou no plano gratuito. Então, sem mais delongas, vamos ali na minha tela, que eu vou te mostrar agora. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui agora, antes de começar as automações, são criar as bases de dados, tá? Então, aqui a gente vai primeiro criar uma base de dados de cliente. Nesse caso, eu vou criar uma base de dados na linha que é para mostrar para vocês, ilustrar melhor essa questão das automações funcionando e das relações. Mas, se você já cria sistema, se você já tem um sistema no Notion, que é só implementar isso e usa a base de dados de página inteira ou algo nesse sentido, não tem problema. O que eu vou mostrar aqui se aplica para qualquer tipo de página de base de dados que você esteja criando, tá? Mas, para esta aula, eu vou explicar com base de dados na linha, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar uma base que a gente vai chamar de cliente, tá? Então, aqui a gente vai colocar nome da empresa, a gente vai usar uma outra propriedade aqui, que é data de entrada do cliente na empresa. A gente vai usar uma propriedade seleção, onde a gente vai trazer aqui a etapa desse cliente, né? Ou a etapa do funil, ou qual status ele tá, daí assim, isso depende muito do processo de cada pessoa, tá? Mas aqui eu até vou colocar status, e aí eu vou criar aqui alguns status. Então, por exemplo, ele é um lead, ele é um cliente ativo, ele tá em onboarding, então, né, que é muito importante que a gente vai usar. Ele é um cliente inativo, ele é um lead perdido. Então, aqui eu tô criando alguns tipos de status ali para identificar esse cliente, tá? E aqui a gente vai colocar também, nesse caso do exemplo que eu vou mostrar, um gestor, tá? Então vamos supor que existe uma pessoa que cuida dessa conta, que é responsável seja pelo onboarding, seja depois pela manutenção da conta dessa pessoa, dentro da empresa, enfim, algo nesse sentido, tá? Então aqui eu vou chamar de gestor responsável. E aí eu vou deixar desse jeito, tá? Então aqui a gente vai ter esses recursos aqui, né, de propriedade, e aí eu vou criar uma propriedade aqui, que é o botão, tá? E aí eu vou mostrar para você depois por que a gente vai usar esse botão. Então aqui, eu venho aqui na propriedade, adiciono o botão, e eu vou dar um nome para esse botão, que é iniciar onboard, tá? Então, olha só, vamos deixar o botão aqui, não vamos mexer nele. E agora, a gente vai criar a nossa segunda base, que é a nossa base de tarefa. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou vir aqui, vou criar uma base na linha, tá? Vou chamar essa base de tarefas teste onboard, para a gente conseguir identificá-la mais fácil, tá? Aí, aqui na base de tarefas, eu vou ter o nome da tarefa, eu vou ter a data limite dessa tarefa, eu vou ter o responsável por essa tarefa, que é a minha propriedade de pessoa, eu vou ter o status da tarefa, tá? E deixa eu ver se falta alguma coisa, mas não, porque a gente precisa, isso aqui é suficiente, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Antes da gente poder colocar a automação no botão, a gente precisa dar um passo, que é fazer as relações das bases de dados. Porque lembra que a nossa ideia é criar atividades fixas a partir do onboard do nosso cliente. Então, eu estou dizendo para o Notion que eu quero, dentro da minha base de clientes, acionar um botão que cria atividades na minha base de atividades relacionadas com o meu cliente. Então, para isso, o nome já diz, relacionadas. Eu preciso relacionar as minhas bases de dados. Beleza, Gabi, mas como eu faço isso? Vamos lá. Aqui dentro do Notion, a gente tem um recurso que se chama relação, tá? Então, o que esse recurso faz? Ele faz essa conexão de base de dados. Então, aqui, se eu clicar, ó, ele vai me dar a opção de eu escolher qual é a base de dados que eu quero que seja relacionada na minha base de clientes. No nosso caso, vai ser as nossas tarefas testes de onboard. Então, quando eu clicar, ó, o que vai acontecer? Ele vai trazer para mim, né, qual que é a base que eu estou relacionando, e aí aqui ele já me traz, ó, como que vai ficar esse título na minha base de clientes, que aqui nesse caso eu vou colocar só tarefas, né, porque eu quero reduzir esse nome. Aqui ele me dá se eu quero colocar um limite de página ou não, ou seja, eu quero poder selecionar várias atividades da base de atividades nesse cadastro de cliente.
Então, eu vou colocar que não tem limite de página, tá? Se fosse algum outro tipo de base, que eu só posso selecionar uma página por cliente, aí a gente colocaria o limite de uma página. Mas nesse caso, a gente não tem um limite, tá? E aqui a gente tem a relação bidirecional. Então, o que é uma relação bidirecional? Significa que eu vou vincular a minha base de clientes na minha base de tarefas e as tarefas vão aparecer na minha base de clientes, mas na minha base de tarefas eu também vou conseguir ver o cliente. Então, é uma relação bidirecional. Eu posso tanto incluir as tarefas num cliente pela minha base de clientes, como eu posso entrar numa base de tarefas e selecionar um cliente na minha relação de clientes. Então, ela fica, né, com as relações duplas, tá? Eu vou adicionar aqui, vocês vão ver na prática. Então, eu vou colocar aqui que eu quero uma relação bidirecional. Ele já vai me dar, ó, o nome da propriedade relacionada. Então, ou seja, como é que eu quero que o nome da minha base de clientes apareça na minha base de tarefa. Então, aqui eu quero que seja cliente, né? Porque eu vou selecionar um cliente para aquela tarefa ali. E eu vou adicionar a relação. Então, olha só o que acontece. As tarefas estão aparecendo aqui no meu cliente e o meu cliente está aparecendo aqui nas minhas tarefas. Quando a automação funcionar, vocês vão ver na prática como que fica esse preenchimento das tarefas, tá? Mas vamos lá que a gente ainda tem bastante coisa para fazer aqui. Então, agora que eu já criei a minha base de tarefa e eu já criei a minha base de cliente, a gente vai configurar o botão para que ele faça essa automação, né, dentro do Notion de vocês, tá? Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui na propriedade do botão e vou vir em editar automação. Então, o que vai acontecer? Ó? Ele vai abrir o botão, né? Ele vai abrir o recurso de automação do botão e ele já tem o gatilho, que é o botão clicado. Então, não tem como a gente colocar qualquer outro tipo de gatilho aqui, né? O botão clicou, ele tem que fazer alguma ação, tá? Nesse caso aqui, o que vai ser a ação que ele vai fazer? A gente vai adicionar uma página. Porque o que eu quero que ele faça? Quando eu clico no botão iniciar onboarding, eu quero que ele crie as tarefas padrões desse onboarding. Então, o que eu tenho que fazer? Adicionar páginas à base de dados de tarefa. Então, aqui eu vou vir e vou selecionar essa base de dados, tá? Aí, aqui a gente começa a fazer o quê? As configurações das tarefas, de como a gente vai enxergar essas tarefas lá dentro da base, tá? O que a gente quer que venha de dados padrões dentro da automação. Então, aqui eu quero que o título já venha padrão, eu quero que já venha descrito a atividade que eu vou executar. Então, aqui eu posso colocar, por exemplo, enviar contrato, tá? Coloquei esse título de tarefa, eu vou vir aqui e escolher uma outra propriedade que eu quero que seja padrão. Ah, Gabi, é obrigada a ter mais propriedades padrão? Não é obrigado. Dependendo do tipo de automação que tu fizer, tu pode ter só uma propriedade daquela base como padrão sempre. As demais vão ser preenchíveis por você. Mas aqui nesse caso, a gente vai padronizar o máximo que der para não te dar trabalho. Então, vamos lá. Eu venho aqui, ó, dentro da minha base de tarefas, eu tenho a relation de cliente. Então, eu vou selecionar ela aqui, porque eu quero dizer para o Notion que o cliente que vai estar relacionado na minha base de tarefa é justamente o cliente da página de gatilho. É o cliente que eu vou clicar no botão. A linha que eu vou clicar no botão é a que vai automaticamente aderir na minha base de tarefa, tá? Aí, o meu status, eu quero que ele comece como não iniciado, porque a tarefa não iniciou. Eu quero que o responsável, aqui é uma coisa legal, a gente pode tanto já selecionar o responsável, se essa parte do processo já é delegada para alguém, a gente pode selecionar esse responsável e ele já vir toda vez que criar uma nova tarefa nesse modelo, já vir essa pessoa marcada na tarefa. Como a gente pode acionar que quem clicou no botão é o responsável ou quem criou a página é o responsável, tá? E a gente tem um último recurso que também é maravilhoso, que é a fórmula personalizada, que é a que a gente vai utilizar agora. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou dizer para o Notion que eu quero que o responsável pela tarefa de onboarding seja o responsável pela conta. A pessoa que está lá na minha base de cliente como responsável pela conta. Então, eu vou vir aqui, ó, esta página, vou dar um ponto, e o que ele vai fazer? Ó? Ele vai puxar para mim as propriedades que eu tenho dentro da minha base de clientes.
Então, aqui eu vou pegar o gestor responsável. Então, eu estou simplesmente dizendo para o Notion que o responsável lá na minha base de tarefas é o mesmo responsável que está na minha base de cliente. Vai ser a mesma pessoa, tá? E aí, aqui, a data limite, a gente também pode colocar. Então, por exemplo, dentro do meu processo de onboard, eu tenho tarefas que têm 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias de prazo, tá? Então, vamos supor que o enviar contrato é em até 2 dias após o início do meu onboard. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui em fórmula personalizada, tá? E vou dizer para o Notion que a data que eu acionei o botão, data de acionamento, eu vou usar o recurso de Data Add, que é o que está aqui embaixo, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou puxar um Data Add, que é para adicionar, né, mais dias a partir daquela data, e eu vou dizer para ele que eu tenho 2 dias de limite da data de acionamento. Então, eu estou dizendo para o Notion que a partir da data que eu acionei o botão, o meu prazo da tarefa vai contar 2 dias no final. E aí eu vou salvar. Então, aqui eu já configurei a primeira tarefa que vai estar dentro desse botão. Aí, vamos supor que eu tenho mais uma tarefa no meu onboard. Então, eu vou fazer mais uma aqui para vocês verem. Essa tarefa aqui é enviar boleto, tá? E aí, aqui a gente tem uma pessoa no financeiro que cuida disso aqui. Então, no responsável, não vai ser o gestor da conta, é uma outra pessoa. Então, o que eu faço? Eu tiro, né, essa fórmula e venho aqui e seleciono a pessoa que é. Então, no meu caso, eu vou botar esse aqui. O Happy Lanches aqui é o responsável por mandar os boletos, tá? Considerando que ele vai gerar uns boletos, ele pode ter ali, sei lá, uns 3 dias de atraso. Então, aqui, essa atividade vai ser 3 dias depois que eu acionei o botão, tá? A data limite dela. Então, eu vou salvar. Então, olha só, dentro da estrutura, eu já fiz as configurações de 2 atividades que eu quero que apareçam quando eu clico no botão, tá? Agora, vamos ver isso acontecer na prática. Vou salvar aqui e vou começar a criar o meu cadastro do meu cliente, tá? Então, aqui eu vou colocar o cliente teste. Então, aqui eu vou colocar uma data, né? A data de hoje que ele entrou. Eu vou colocar o gestor responsável, que sou eu. Eu vou colocar o status dele, que é onboarding, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou iniciar o onboarding desse cliente. Então, olha só. Quando eu clico no botão, o que ele faz? Ele literalmente cria as tarefas para mim, já com todos os padrões que eu criei lá dentro do botão. Então, o que ele fez aqui? Ó? Ele já relacionou as tarefas com o cliente e o cliente com as tarefas, porque lá no botão a gente colocou que o cliente era exatamente a página de gatilho que a gente estava apertando, e ele já trouxe, ó, o nome da tarefa, a data limite, que é literalmente 2 e 3 dias depois da data de acionamento do botão, e que, né, nesse caso, é a data de entrada do cliente. O responsável pela tarefa, que em um caso a gente deixou já marcado que era esse Happy Lanches, e no outro a gente colocou que era o gestor responsável pela conta. Então, o Notion trouxe para a base de tarefa a pessoa que estava setada como gestor responsável da conta, tá? E aqui o status não iniciado, porque eu pedi que fosse não iniciado, e aqui ele vinculou já o cliente, tá? Então, aqui, pessoal, a gente já tem as nossas tarefas de onboarding criadas. Daí, Gabi, eu queria ver dentro da minha base, lá dentro do meu cadastro do cliente, eu queria ver essas atividades. Eu quero abrir e poder ver ali todas as atividades funcionando, tá? Como que a gente faz isso? A gente abre um cliente qualquer, a gente vai vir em personalizar layout, tá? Clicando aqui, a gente tem esse painelzão que mostra pra gente diversas formas de mudar a nossa página, de melhorar o layout dessa página, tá? Eu vou mostrar para vocês o modelo mais simples que a maioria dos meus clientes usam e que eles gostam, tá? Que é essa aqui, ó. Eu venho aqui, aqui tem o grupo de propriedades, então é aquele grupo de propriedades que a gente criou agrupadinho, né? Dentro de uma seção só de página. Eu vou vir aqui nesse mais e eu vou trazer para cá as tarefas. Então, ó, o que ele fez? Ele criou 3 seções de página, tá? Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar. E aí, quando eu abro, ó, olha o que acontece. As tarefas vêm aqui para baixo. E por que eu fiz isso, tá? Porque quando a gente coloca ele numa seção de página, a gente consegue personalizar mais. Então, vindo aqui nessas bolinhas, ó, eu consigo colocar mais informações sobre essas tarefas. Então, olha só, eu abro o meu cliente e eu consigo ver as tarefas, quem está fazendo, o status, a data de prazo, tudo aqui
dentro do cadastro do cliente, entendeu? Então, aqui a gente consegue, né, fazer esse trâmite aqui funcionar para que a gente consiga automatizar essas tarefas. E, pessoal, essa parte aqui, você tendo o Notion Free, você pode utilizar. Basta usar o recurso de botão. Bom, pessoal, feito então a parte do Notion Free, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer para criar essa mesma automação, porém no Notion Pro, certo? Então aqui a gente vai usar esse recurso aqui, ó, que é o recurso de automação nativa do Notion. Eu vou até excluir essa aqui para a gente fazer do zero. Então aqui a gente vai, ao invés de utilizar um botão de gatilho, né, onde a gente aperta, a gente vai utilizar um outro recurso que é um gatilho através de uma mudança dentro daquela base, daquela linha daquele cliente, tá? Então, vamos para a prática que eu vou explicar. Então, aqui na automação, a gente vai colocar o nome da automação, né? Porque a gente pode criar mais de uma automação para a mesma base de dados. Então, aqui é a automação de onboarding. Então, diferente do botão, aqui nessas automações nativas, a gente precisa de um gatilho. Por quê? Porque no botão, o apertar o botão é o próprio gatilho, tá? Aqui não existe um gatilho, a gente que define o gatilho que a gente quer utilizar. Então aqui, ó, quando a gente vem, né, para esse botãozinho de novo gatilho, ele nos dá aqui diversas opções, né, de gatilhos para essa automação. No nosso caso, eu vou colocar que eu quero que o status, que a propriedade do status seja onboarding. Então, ou seja, quando a propriedade de status do cliente for colocada como onboarding, vai ser o gatilho para que a automação comece a funcionar, tá? Aqui a gente também tem a opção de colocar, né, mais de um gatilho. Então, ou seja, quando eu quero que duas coisas aconteçam para que aquele gatilho seja disparado ou que qualquer uma das coisas aconteçam para que aquele gatilho seja disparado. Aqui no nosso caso, a gente só precisa que a etiqueta do cliente seja modificada para onboarding, tá? E aí a gente vai começar a fazer toda a configuração. E aqui, pessoal, é igual a configuração do botão, tá? Então a gente vai vir aqui, vai adicionar uma página. Dentro dessas tarefas de teste de onboarding, a gente vai colocar o nome da tarefa certinho, como estava antes. A gente vai colocar o status como não iniciado, a gente vai colocar que o cliente é a página de gatilho, então, ou seja, aquela página que a gente colocou como onboarding, né, aquela página de cliente é o próprio cliente que vai estar na tarefa, tá? É isso que a gente está dizendo para o Notion aqui, porque isso aqui é uma propriedade de relação, tá? E aí aqui a gente vai colocar a data limite, que nesse caso a gente pode usar a fórmula personalizada, da data também de acionamento, né? Nesse nosso caso aqui vai ser a data de acionamento. Então, o dia que a gente acionou a automação, ele vai ter 2 dias de prazo para mandar esse contrato, tá? E aí, o responsável também a gente pode utilizar a nossa fórmula personalizada, que vai ser da página de gatilho, né? Da página do cliente, a gente quer puxar o gestor responsável como propriedade de responsável lá da minha base de tarefas, tá? Feito isso, eu posso duplicar essa etapa e eu vou colocar aqui um outro nome. Então, aqui, criar grupo, tá? E essa atividade a gente tem 3 dias para fazer. Bastante, né? Mas vamos usar 3 dias, tá? E eu vou habilitar. Então, agora eu vou criar os cadastros aqui para a gente ver a automação acontecendo, tá? Então, eu vou colocar aqui cliente teste. Vou colocar a data de entrada. Por enquanto, eu vou deixar o status aqui sem preencher, que eu já vou explicar o porquê, e vou me colocar como responsável, tá? Por que, pessoal, que eu deixei o status por último, tá? Isso é uma coisa que vocês têm que ter bastante cuidado também. Quando a gente cria uma automação, a gente está dando um gatilho nesse sentido, olha, eu quero mudar o status para onboard, mas dentro da tarefa, lá dentro da automação, a gente criou condicionais de que o responsável é o gestor que está preenchido no cliente, a data é o acionamento, né? O cliente é a página de gatilho. A gente está criando condicionais dentro dessa automação, tá? Então, se eu estou dizendo para minha automação que o responsável pela tarefa é o gestor da conta, se não tiver um gestor responsável preenchido, a tarefa vai ser criada sem um gestor responsável. Ah, Gabi, mas e se eu botar o gestor depois, não vai aderir na tarefa?
Não. Por quê? Porque a automação vai pegar o status, o estado daquela página naquele momento. Então, se não tiver a informação preenchida, ele não vai preencher isso sozinho, tá? Então, aqui eu coloquei o gestor, vou até botar a propriedade aqui antes, e no final, o onboarding. Então, agora que eu tenho tudo preenchido, nome, data, pessoa responsável e a etiqueta, olha o que acontece. A automação já funcionou. Então, aqui o que ele fez? Ele já aderiu às tarefas na base de clientes e já aderiu o cliente na base das tarefas. E aí, se a gente abre aqui, ó, aqui estão as tarefas já preenchidas. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse modelo de automação. Espero que vocês usem ele na sua empresa. Esse modelo ele pode ser utilizado em várias outras bases ou situações, mas nessa aqui especificamente eu quis trazer o onboarding, porque geralmente é um processo da empresa que ele é muito padrão. Então, olha quanto tempo a gente ganha, né, podendo automatizar essas tarefas. A gente diminui a porcentagem de erros ou esquecimentos, única e exclusivamente utilizando uma ferramenta. Então, assim, eu espero muito que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo se vocês já tinham utilizado esse recurso dentro do Notion. Se ainda não tinham, né, o que vocês conseguiram aí aprender. Se tiverem dúvidas, também deixem aqui. E é claro, se inscrevam aqui no meu canal, curtam esse vídeo para atingir mais pessoas que também fazem aí os seus onboards manuais. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!